Olá, meus queridos irmãos e amigos, seja muito bem-vindo ao nosso canal e a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º Distrito de Nova Friburgo. Eu sou o pastor Joaquim Dias e vou ajudar você nesse tempo. Quero lembrar que estamos encerrando hoje a nossa série de estudos baseados no livro A Cruz de Cristo, de John Stott. E o tema de hoje é O túmulo vazio valida a cruz de Cristo. Temos um hinário nas igrejas batistas chamado Cantor Cristão, e nele há um hino cuja estrofe se inicia com uma pergunta: qual o adorno, quer dizer, o enfeite desta vida? E a resposta que se segue é esta: é o amor, é o amor. Agora, se eu perguntar para você qual é o enfeite, o adorno da cruz, o que você responderia? Não pode restar dúvidas que seja a ressurreição, o túmulo vazio. O valor da cruz está intimamente ligado à realidade da ressurreição de Jesus. Como afirma a lição de hoje, quem parou na cruz está doente, talvez até morto. Nosso texto bíblico narra a história de 2 dos nossos irmãos em Cristo do passado, e essa história pode nos tirar dessa doença de ficar parado na cruz. Vamos ao texto bíblico e em seguida a nossa lição. Lucas 24, versículo 13 até o 35. Diz assim, vamos ler. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, enquanto ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Nossa lição começa apontando o problema de muitos: a enfermidade, mente bloqueada. Jesus afirmou várias vezes aos seus discípulos que iria morrer e que depois ressuscitaria. Porém, diante da prisão, tortura, julgamento e morte de Jesus,
Ninguém conseguia mais se lembrar da promessa de ressurreição. Suas mentes estavam bloqueadas pelas lembranças recentes. O que havia acontecido com eles? Temos alguma sugestão de respostas. Primeiro, memória fraca. Olha o verso 25. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. 26 também. Acaso Cristo não tinha de sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Esse problema está em nós e muitas vezes se manifesta exigindo uma luta em oração e comunhão com Cristo e sua palavra. O profeta Jeremias passou por esse problema de memória fraca. Diante da aflição que ele vivia junto com o seu povo, o profeta só se lembrava das coisas ruins. Então ele lamentou, dizendo em Lamentações 3, verso 20 e 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como é que está a sua mente? Será que você também não estaria doente do mesmo mal de memória fraca? Você tem aí, na ponta da sua língua, as provas da ressurreição de Cristo na sua própria vida. Se você olhar para si mesmo e para a história da sua vida, conseguiria enumerar os sinais da ressurreição de Jesus em sua vida? Outro sintoma da mente bloqueada dos discípulos é os olhos impedidos. Veja o que diz verso 15 e 16. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Veja, a Bíblia diz que os olhos maus põem todo o corpo em trevas. Parece que havia uma venda nos olhos desses discípulos que estavam voltando para sua casa. O Messias ressuscitado estava ali diante deles, mas eles continuavam a lamentar a sua morte. É uma cena ridícula, mas infelizmente muito comum. Talvez mais comum do que a gente gostaria que fosse, que pode incluir você e a mim, muitas vezes. Parece que, às vezes, estamos tão sufocados naquilo que está nos afligindo que a gente não consegue ver Jesus ressuscitado ao nosso lado. Nossos olhos espirituais ficam impedidos. Outro sintoma da mente bloqueada é o raciocínio acorrentado ao passado. Veja o que diz, versículos 14 até o 24. Os dois discípulos só sabiam conversar sobre as tragédias ocorridas naquele final de semana com o feriado, que era a Páscoa. Vamos ver o que diz os versículos 14 e o versículo 18. 14 diz, e iam comentando tudo o que havia acontecido. E no 18, e um deles, chamado Cleopas, respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? O foco destes discípulos eram as tragédias. Eles não comentavam as palavras de Jesus ditas antes do que aconteceu. Eles não se lembravam delas. Quando focamos apenas nas tragédias, tendemos a nos esquecer de que o nosso Redentor vive. Outra coisa interessante é que os dois discípulos tinham conhecimento dos fatos e da sua importância. Se voltar os olhos para os versículos 20 e 21, vamos ler, veja, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Eles estavam focados nos últimos acontecimentos e o modo de falar deles revela certo desencanto. Eles deixam claro que esperavam que Jesus fosse o Redentor. Ou seja, eles não compreenderam o que Cristo lhes havia ensinado antes, nem o que Jesus havia prometido a respeito da sua ressurreição. Isso é muito sério, irmãos. E pode estar acontecendo comigo ou com você. Você tem uma vida religiosa, vive em contato com pregações, com ensino bíblico, mas talvez uma interpretação errada da mensagem bíblica pode estar conduzindo você a olhar apenas os fatos recentes, apenas os seus problemas, e não perceber o Cristo ressuscitado, vivo, e a obra verdadeira que o Senhor Jesus tem realizado.
Outra coisa interessante é que os dois discípulos não conseguiam levar em conta notícias contrárias às suas conclusões erradas. Volta os seus olhos para os versículos 22 até o 24. Diz assim: também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Veja como a mente bloqueada é terrível. Eles tinham o testemunho das mulheres de que Jesus havia ressuscitado, eles tinham a palavra de alguns que haviam ido ao sepulcro e que confirmaram os fatos, mas ainda assim estavam cegos. Olha, como havia notícias, haviam fatos, confirmações, tudo concordando com a pregação que eles haviam escutado do próprio Jesus, mas nada retirava a desesperança dos seus corações, porque a mente estava bloqueada. Esse é problema quando os nossos olhos estão no Salvador morto, ainda crucificado. Talvez você siga a religião, frequente uma igreja, tenha seu nome no livro de membros, talvez você considere até que está numa boa igreja, numa igreja que pregue a palavra de Deus fielmente, mas que evidências você está dando de que é um discípulo de Jesus, do Jesus que está vivo, que foi ressuscitado. Cuidado para você não ser um religioso cegado pelos seus próprios interesses ou aflições momentâneas. É hora de demonstrar sua fé no Cristo vivo. E não é para fazer disso apenas uma questão de palavras, é para fazer disso uma questão de vida. Ainda temos outro sintoma da mente bloqueada: emoções travadas. Assim é aquele que só conhece a morte de Cristo, mas não experimentou o poder da sua ressurreição. As emoções ficam travadas. Os hinos já não lhe causam efeito. Os sermões pregados já não lhe falam ao coração, porque o coração está morno. Os momentos de comunhão com a igreja só fazem a alegria durar alguns dias e poucos dias. Mas há sempre graça em Jesus Cristo. Até agora a gente viu a cegueira espiritual, a demência desses dois discípulos, que serve de alguma maneira de espelho para a gente avaliar a nossa vida. Mas vamos ver agora como Cristo os curou, como tratou deles. Jesus não abandona os seus discípulos, então há esperança para nós. Então vamos para a segunda parte da nossa lição, o tratamento do médico dos médicos. Primeiro, Jesus começa fazendo ali uma visita, uma boa visita. Lucas 24, versículo 29, diz que eles insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Lembra aquele ditado que diz: quem é vivo sempre aparece? Pois é, Jesus apareceu para eles no caminho e agora, ao ser convidado, entrou na sua casa. O próprio Jesus, isso é algo extraordinário, maravilhoso. Jesus apareceu e a sua presença trouxe fé. Mas, além de fé, Jesus lhe deu outra coisa, uma boa bronca. Veja os versos 25 e 26. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Tolos que demoram a crer no coração. Que puxão de orelhas, não é? Cheia de amor e desejando a restauração, a disciplina é bem-vinda e é muito importante. Aqui você deve se lembrar de Hebreus capítulo 12, do verso 4 a 14, eu não vou ler todo o texto aqui, mas depois você lê aí na sua casa. O autor nos lembra que, de vez em quando, Deus vai nos dar uma bronca, como um pai corrigindo seus filhos, colocando-os de castigo ou até usando a vara. Pode até doer um pouco, mas sendo filhos e aceitando a correção de Deus, temos a oportunidade de corrigir os nossos erros e retomar pensamentos e atitudes que sejam corretas, que sejam aprovadas por Deus em obediência à sua vontade. Então,
Após a bronca, Jesus seguiu seu tratamento, mas agora com um belo sermão. Versículo 27 diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Deve ter sido uma excelente pregação, uma grande exposição bíblica, aquilo que Jesus fez para eles ali. Que sermão maravilhoso! Como disse o autor da nossa lição aqui, que privilégio ouvir Cristo falando de Cristo, a palavra viva explicando a palavra escrita. E que prova temos neste verso de que toda a Bíblia aponta para Jesus. Como é triste ver as pessoas achando que podem colocar a si mesmas ou outras pessoas e outros nomes de pessoas religiosas como centro das coisas de Deus. Cristo é tudo, Ele é o centro. Ele é a razão da nossa vida. Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, disse o apóstolo Paulo. Então, glória, pois, a Ele eternamente. Por fim, após aquele sermão, aquela exposição de todas as Escrituras, Jesus continuou o seu tratamento da mente bloqueada dos discípulos com um belo gesto. Verso 30. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou e, partindo, o distribuía. Infelizmente, há muitas pessoas nas igrejas que não valorizam a ceia do Senhor e o batismo com água à altura do que estes símbolos são de fato. São simbolismo, é verdade, mas também são ordens de Jesus. Veja que a última ação de Jesus com seus discípulos neste texto, deste tratamento contra a sua mente bloqueada, foi cear com eles. Jesus sempre teve gestos curadores, promotores de fé e de visão espiritual. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, lemos que Jesus bate à porta de uma igreja morna, dizendo assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A presença de Jesus na igreja é transformadora, festiva, é marcada pela mais íntima comunhão, como aquela que acontece numa refeição entre a família, por exemplo. Mas nesta passagem, a igreja está mantendo Jesus do lado de fora. Ele quer entrar, ele quer celebrar a comunhão, mas está batendo, pedindo permissão para entrar. Onde está Jesus na sua vida? Do lado de dentro ou do lado de fora? Será que ele continua batendo no seu coração para que você possa permiti-lo entrar e fazer essa festa na sua vida? Eu quero encerrar a nossa lição. E para finalizar essa lição, a gente precisa perceber que olhos abertos e coração ardente são aquilo que a gente precisa para nos manter no caminho estreito que vai nos conduzir à salvação. Só o Jesus vivo é capaz de efetuar estes milagres, de nos tirar da mente bloqueada, adoecida pelo nosso pecado, e nos fazer enxergar e fortalecer a fé. Então, destaco aqui os sinais práticos da ressurreição de Cristo dos discípulos, sinais que você precisa desenvolver, demonstrar, e eu também. Vamos a eles. Olhos abertos. Veja o verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Os discípulos nem precisaram mais da presença física de Jesus para continuar crendo nele. Segundo, fogo no coração. Disseram uns aos outros, verso 32, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho enquanto ele nos falava e nos abria as Escrituras? A vida cristã, meus irmãos e amigos, não se fundamenta nas emoções, mas as emoções fazem parte da verdadeira vida cristã. Então, meus queridos, chorar, sorrir, ajoelhar-se, dobrar-se, levantar a voz, ficar quieto, tremer, pôr a boca no pó, são todas expressões de emoções que encontramos em toda a Bíblia. Resultado sempre da presença de Cristo e da sua palavra em nosso coração, que faz arder esse coração enquanto estamos no caminho. Terceiro, prazer
nas Escrituras e disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? É o verso 32 aqui de novo. Olhando para esse verso, vemos essa alegria no coração deles. Eu me lembro do Salmo 1, versículo 2, que nos diz que o homem feliz vai ter o seu prazer na lei, ou seja, na palavra do Senhor, e vai meditar nela dia e noite. É tão importante isso, essa alegria. Isso vai ser um sinal da ressurreição de Jesus na sua vida, você ter prazer na palavra do Senhor. Por último, o último sinal prático da ressurreição de Cristo na nossa vida é o prazer e disposição para as celebrações de crentes na ressurreição. O texto diz que, ao estarem com Jesus e ter os olhos abertos, na mesma hora, verso 33, olha, na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 os que estavam com eles. Veja, não era a hora adequada para iniciar uma viagem, era tarde da noite, mas eles foram movidos pela alegria da ressurreição de Jesus. Levantando-se e voltaram, disse o verso 33. Eles estavam saindo de Jerusalém, mas agora estavam voltando para Jerusalém, para cumprir a vontade de Jesus e compartilhar da sua vida, da sua ressurreição. Então, lá no verso 34 e 35, lemos que eles ouviam e falavam. Verso 34 diz: os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E o verso 35, então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Esses últimos versos mostram que eles ouviram as palavras dos demais apóstolos e também falaram das palavras ditas por Jesus a eles. É assim que a igreja se enche do Espírito Santo, ouvindo e falando uns aos outros a palavra de Jesus, na certeza de que Jesus está vivo e de que está no meio de nós. E eu quero encerrar com uma só pergunta para você. Você crê na ressurreição de Cristo? Como dissemos no início, a ressurreição valida toda a obra de Jesus na cruz. O perdão dos seus pecados, o sacrifício que ele fez de si mesmo em nosso lugar, assumindo a nossa culpa para nos trazer perdão, vida eterna, tudo isso é consolidado, é validado quando ele ressuscita. E agora, com ele vivo, somos motivados a continuar. Melhora a nossa fé. Como disse Paulo em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação. Mas ele está vivo, e ele está com a gente. E ele pode habitar o seu coração, se você ainda não tem Jesus, e se você já tem, a transformação precisa ser evidenciada com uma vida que demonstre esses sinais da sua ressurreição. Eu quero, então, convidar você para orar comigo e a gente encerrar assim o estudo desta manhã. Feche os seus olhos, por favor. Querido Deus, obrigado pela palavra do Senhor que lemos. Obrigado pela certeza de que Jesus está vivo. Obrigado pela alegria e prazer em estudar a palavra do Senhor, sinais de que entendemos bem o que Cristo está vivendo na nossa vida. Mas, ó Deus, se alguém aqui ainda não tem, ó Deus, Jesus no seu coração, se quem me ouve ainda tem essa dificuldade, peço ao Senhor que Ele fale ao coração, complete essa mensagem, ajude-o a entender que é pecador e que precisa se arrepender e crer em Jesus, e que, com certeza, vai ter, ó Deus, a unção do Teu Espírito, vai ser habitado pelo Senhor no seu coração. Sua vida será transformada e salva. Ó Pai, eu quero agradecer pelos meus irmãos e pedir, ó Deus, que todos nós consigamos demonstrar esses sinais da ressurreição de Cristo, tendo prazer na palavra, tendo prazer na comunhão, tendo prazer em festejar o Cristo vivo no nosso coração, uns com os outros, sempre, enchendo-nos do Teu Espírito, participando dos cultos, frequentando, ajudando a obra do Senhor. Fala, ó Deus, ao nosso coração nessa manhã, nos guarde e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação, eu espero que a palavra do Senhor consiga alcançar o seu coração. A Bíblia diz que ela não volta para o Senhor vazia, então eu sei que ela vai produzir algum fruto no seu coração hoje. Eu quero agradecer a sua presença
e convidá-lo para estar comigo na próxima semana. Nós temos vídeos na quarta-feira, às 19h30, no meu canal, e temos a EBD aqui às 9h30 da manhã deste canal, e temos o culto que fazemos no templo e transmitimos ao vivo a partir das 19 horas todo domingo. Então você está convidado a participar conosco, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus te dê uma semana abençoada, bem protegido e guardado pelo Senhor, que Deus te fortaleça a fé, a esperança e te ajude a passar firme, tranquilo, no meio dessas dificuldades que temos vivido. Forte abraço para você e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau.